Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que bem. Graças a Deus eu também estou bem. Hoje tá friozinho aqui. Vamos começar o nosso dia. Hoje eu vou fazer aqui do computador. Minha impressora quebrou. Quebrou não, acabou a tinta. E aí a gente tá sem nosso script. Vamos começar fazendo a nossa introdução. Hoje nós vamos fazer o término do capítulo 3 do Evangelho de Marcos, Jesus e Bezedeu, a blasfêmia contra o Espírito e a mãe e os irmãos de Jesus. À medida que o ministério de Jesus cresce, também aumenta as críticas e acusações contra ele. Alguns líderes religiosos chegam até a afirmar que seu poder vinha de fontes malignas. Jesus responde mostrando a incoerência dessas acusações e ensina sobre a importância de reconhecer a ação de Deus. Ao final do capítulo, ele amplia o conceito da família, mostrando que todos aqueles que fazem a vontade do Pai pertencem à sua família espiritual. Amém? Oremos. Pai amado, abre o nosso coração e o nosso entendimento para compreender os ensinamentos desse capítulo. Que possamos reconhecer a tua ação em nossa vida e aprender a viver segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Vamos começar a nossa leitura. Jesus e Bezedeu. Mateus 12, 22 a 32, Lucas 11, 14 a 23 e 12, 10. Versículo 20. Então, Jesus foi para casa e outra vez se juntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. Isso também está em Marcos 6, 31. Versículo 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Isso também está em João 10, 20. Versículo 22. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebum. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Isso também está em Mateus 9, 34 e 10, 25. Versículo 23. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Versículo 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Versículo 26. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e só então saqueará a casa dele. Versículo 28. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Versículo 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Isso também está em Mateus 12, 32 e Lucas 12, 10. A mãe e os irmãos de Jesus. Mateus 12, 46 a 50, Lucas 8, 19 a 21. Versículo 31. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Versículo 32. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram, olha sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Versículo 33. Então Jesus perguntou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Versículo 34. E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis minha mãe e eis meus irmãos. Versículo 35. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E assim a gente encerra o Evangelho de Marcos. Analogia. Muitas vezes as pessoas enxergam os milagres de Jesus,
mas não conseguiam reconhecer quem ele era de fato. Eles viam a obra, mas não percebiam a origem da obra. Isso também pode acontecer conosco. Às vezes Deus está agindo, está abrindo portas, está trazendo resposta, está conduzindo situações, mas ficamos tão presos às nossas expectativas que não percebemos a sua presença. Jesus ensina que um reino dividido não pode permanecer de pé. Essa verdade vale também para a nossa vida interior. Quando o nosso coração está dividido entre confiar e duvidar, entre obedecer e resistir, a caminhada se torna mais difícil. No final do capítulo, Jesus faz uma afirmação muito bonita. Quando apontam para sua mãe e seus irmãos, ele responde que sua verdadeira família é formada por aqueles que fazem a vontade de Deus. Isso não diminui a importância da família natural, mas revela que existe uma família espiritual, construída pela fé, pelo amor e pela obediência ao Pai. Às vezes a gente acha que família é só a sanguínea, mas família são todos os que estão à nossa volta, todas as pessoas que nos auxiliam, todas as pessoas que nos ajudam, os nossos amigos, as pessoas que estão próximos de nós também são nossa família. Às vezes Deus, Ele está fazendo mudança na nossa vida, mas nós não permitimos, porque nós ficamos divididos entre a fé e a razão. E às vezes a gente precisa usar os dois. Temos que ter racionalidade para fazer escolhas, mas também temos que ter fé para permanecer nessas escolhas. Amém? Reflexão do dia. Tenho reconhecido a ação de Deus em minha vida? Será que eu reconheço que dia a dia Deus faz? Que Deus está ali na minha vida? Meu coração está alinhado com a vontade de Deus ou dividido entre diferentes direções? Será que eu confio mesmo não sabendo por quê? Será que eu continuo mesmo não sabendo como e para onde eu estou indo? Mas porque assim Deus me pediu, me falou. Hoje procure identificar uma bênção ou resposta que Deus já colocou diante de você. Agradeça por algo específico que talvez tenha passado despercebido nos últimos dias. Reconhecer a presença de Deus fortalece a nossa fé. Às vezes a gente precisa lembrar que Deus está fazendo parte diariamente. Ontem eu fui dormir, fiz uma oração, pedi para Deus um direcionamento sobre uma situação. Pedi para Deus também colocar naquela pessoa que eu estava tentando ajudar também um pouquinho de calmaria e direção, conscientização. E aí ontem de manhã e durante todo o dia eu tive esse direcionamento e foi tudo dando certo. Tudo. Em todos os sentidos, tanto com a pessoa quanto com as coisas que eu precisava fazer para intervir em relação a essa pessoa. Então é isso. É você saber reconhecer que você fez um pedido a Deus e Ele foi te direcionando. Mas também é você permitir esse direcionamento. Não adianta nada perceber algo e você não agradecer, você pedir algo e não permitir. Quem reconhece a presença de Deus encontra direção para caminhar. Toda vez que nós permitimos e reconhecemos a presença de Deus na nossa vida, nós encontramos, assim, direção para caminhar. Deus vai nos direcionando, vai falando, vai aqui, vai ali, faz assim, faz assado. Em todos os sentidos, dentro do trabalho, seja qual trabalho que você fizer,
dentro da sua vida pessoal, dos seus relacionamentos, da sua casa, da sua vida espiritual. Permita que Deus direcione, na verdade, a sua vida. Permita ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Faça as suas orações com veracidade, intenção e permissão. Amém? Oremos. Senhor Deus, gratidão porque Tu continuas agindo em nossa vida. Ajuda-me a reconhecer a Tua presença, a confiar nos Teus caminhos e a viver de acordo com a Tua vontade. Que eu caminhe cada vez mais próximo de Ti. Em nome de Jesus, nos dê um ótimo dia. Amém. Amém, meus amores? Procure caminhar na presença do Pai. Eu sei que às vezes não é fácil. Às vezes a gente passa por aqueles dias terríveis que a gente não sabe a direção. Às vezes, se você não tem força para pedir, porque tá demais o caminho que você está seguindo, peça para alguém. Peça para um colega, para aquele amigo que você sabe que ele tem o poder de orar. Peça para alguém orar por você. Peça para alguém interceder por você. Às vezes a gente clama por nós. E quando nós pedimos por nós, Deus assim envia a ajuda necessária, envia o auxílio necessário. Deus nos manda onde nós precisamos estar e nos envia até nós quem precisa da sua ajuda. Muitas vezes, as pessoas que nos chegam é porque nós precisamos estar auxiliando. Às vezes a gente está num vendaval tão grande que a gente não percebe isso. Quando as pessoas permitem ser ajudadas, Deus move montanhas para ajudá-la, mesmo que ela não está com força para pedir. Eu já falei isso para vocês uma vez. Que quando eu fui questionar Deus sobre uma situação, Ele falou assim para mim: mas você não me pediu, não é? Então eu preciso pedir. Se eu não tenho força, eu peço para alguém interceder por mim. Interceder a Deus por mim. Até que eu volte a ter essa força, a ter comunhão com Deus novamente. Comece a conversar mais com o Pai. Comece a sentir mais o Pai. Eu sei que existem N ferramentas, mas todas elas direcionadas por Deus. Então procure usar a ferramenta certa. Procure estar em comunhão com Deus. Porque quando você... É a mesma coisa quando a gente tinha aqueles telefones que a gente tinha que ligar para a telefonista. A gente tinha que passar o número, ela tinha que ligar, ela tinha que fazer a ligação e depois passar para nós, não era assim? E se eu fizer direto? Hoje, tô aqui, ó, fazendo direto com vocês. Se eu quiser falar com qualquer pessoa, é só eu apertar o botão, ligar para o meu contato e já vou falar com ela. Eu não preciso de intermediários. Com o Pai é a mesma coisa. Eu posso falar com Ele direto. Eu posso pedir para Ele direto. Eu posso sentar na cama e pedir para Ele. Sabe por que a gente às vezes não pede? Porque a gente coloca muita culpa. A gente acha que a gente não tem merecimento e nem direito de falar diretamente com o Pai. Isso foi tirado de nós. E nós precisamos voltar a ter isso. Comunhão direto com o Pai. Contato direto com o Pai.
Comecem a fazer isso, vocês vão ver as grandes mudanças que acontecem rapidamente. Até amanhã. Um ótimo dia.